Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz. Com a presença de todos os senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 52/2015 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa vigente do município. Projeto de Lei Complementar 16/2015 do Poder Executivo dispõe sobre a implantação de cemitério vertical no município de Conchas e da outras providências. Projeto de Lei 36/2015 do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei 052/2015, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento programa vigente do município. Vai pedir nominal? Não, depois. Eu coloco em discussão. Com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, semelhante àquele que nós votamos na última sessão extraordinária, visa a abertura de um crédito adicional suplementar e ele menciona que os recursos estariam vindo suplementados, de uma dotação que seria para a construção das casinhas da CDHU, 1.675.000. Então, da mesma forma que a gente se comportou naquela ocasião, eu fiz o meu voto separado, porque, segundo o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 101 de 2000, é vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo único do artigo 8º, também estabelece que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que recorrer o ingresso. A utilização indevida de recursos de fundo vinculado pode acarretar até infração ao artigo 11 da Lei Federal 8.249 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E por essa razão que na Comissão de Finanças eu fiz esse voto separado e, até por uma coerência, eu também vou votar dessa vez contrário ao referente projeto, porque, inclusive, o seu prefeito menciona como verba para ser utilizado em propaganda. E eu acho que, numa crise que nós estamos, utilizar dinheiro para propaganda não é viável. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia nem entrar na discussão do projeto, mas porque do jeito que o vereador Anselmo falou, dá a entender que nós estamos tirando o recurso das casinhas para gastar. Então eu gostaria de perguntar para o doutor Anselmo onde que se encontra esse recurso, que eu saiba não veio, nem um centavo. Então eu gostaria que o doutor Anselmo explicasse isso para a gente, aonde está esse recurso que o Dirley está retirando, em que lugar que ele se encontra. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão. Viu, senhor presidente? O projeto é claro.
É só ler o projeto. Se ele colocasse de outra forma no projeto, que se referia só à dotação orçamentária, podia ser que até que a gente entendesse diferente. Mas o projeto não é claro, não é nesse sentido. Então não sou eu que estou falando, é o prefeito. Se é um erro, não é desse vereador. Só isso, Bruno. É a parte do vereador Miguel. Já está bem entendido que esse dinheiro não veio nem um centavo esse ano. O ano vai virar em 31 de dezembro e a gente apenas está fazendo um remanejamento no orçamento que foi votado em 2015, que nós votamos no ano passado. Porque no ano passado, no orçamento, constava essa entrada de dinheiro. E não entrou. É simples. É só um remanejamento que está sendo feito. Não está tirando dinheiro de lugar nenhum, porque não existe dinheiro. A população, eu espero que esteja entendendo o que a gente está falando, porque não adianta ficar tentando confundir a cabeça da população. A gente tem que ser sincero. Não veio um centavo sequer para a construção das casinhas. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, a vereadora Eva. Senhor presidente, eu gostaria de saber qual foi o parecer do jurídico, por favor, da assessora. Eu gostaria que, se possível, lesse. Eu vou falar lá. O parecer da Gisele. Tá grudado aí. A vereadora Eva quer que leia o parecer todo? A fundamentação, só para a gente poder entender a conclusão dela aí. Eu vou ter que ler inteiro, porque senão não vai dar para entender. Não sei onde que começa. Pois bem, pela leitura do artigo 2º do projeto de lei em tela, observa-se que há discriminação, como dito, da origem dos recursos para as despesas originadas com a abertura de crédito adicional. Constata-se ainda que a fonte dos recursos em questão é classificada como transferência e convênios estaduais. A transferência de recursos públicos é ato que reflete a movimentação entre as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, entre entidades públicas pertencentes à mesma esfera de governo ou entre uma entidade pública e uma privada. A leitura conjunta do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei Federal 4.320/64 com o artigo 25 da Lei Complementar número 101/00 apontam para o conceito supradescrito. Contudo, é importante salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os recursos legalmente vinculados não podem ser utilizados em finalidade diversa. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Vide Decreto 5.356 de 2005. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Nesse sentido, a responsabilidade na gestão orçamentária imposta pelo mandamento legal citado impede, a nosso ver, a utilização de recursos vinculados, tal como o que se pretende com o presente projeto. O parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Complementar número 101/00, por seu turno, vai além e explicita. Artigo 25. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada,
Dessa forma, entende essa Procuradoria que a abertura de crédito adicional mediante a utilização de recursos vinculados provenientes de transferência e convênios firmados com o Estado de São Paulo expõe o chefe do Poder Executivo em tese ao artigo 11 da Lei Federal 8.249/92, Lei da Improbidade Administrativa. Oportuno ressaltar que, por se tratar de matéria orçamentária, sugere essa Procuradoria que deverá ser emitida orientação pela área competente do Poder Executivo local e também pela Secretaria Financeira Contábil dessa Casa de Leis, se assim o desejarem os vereadores, auxiliares que em muito contribuirão para a instrução do presente projeto. Salienta-se ainda que devem ser observados os pisos previstos na Constituição Federal para as áreas atacadas pela redução de dotação. Assim, essa Procuradoria entende, salvo o melhor juízo, que a abertura de crédito objeto desse projeto não encontra consonância na legislação pátria, em especial Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normativas aplicáveis. Por fim, tomamos apenas a liberdade de observar aos nobres vereadores que diversos são os projetos encaminhados pelo Poder Executivo, solicitando a abertura de créditos adicionais. Fato que, salvo o melhor juízo, aponta para uma melhor análise das leis orçamentárias no citado poder. Nada mais havendo, encaminhamos a elevada consideração da comissão pertinente, bem como dos senhores vereadores. Eu só deixei claro a palavra recursos financeiros. Nós não estamos mexendo com recurso financeiro, não existe, não veio. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Mas, senhor vereador, mas ela não deu o que é constitucional isso daí. Daí diz que é ilegal, não é? A assessora disse isso? Então, vereadora, eu estou até estranhando porque é um projeto idêntico ao que nós votamos há 7 dias atrás. Então, só que eu, como presidente da comissão, entendi o projeto que não estamos mexendo com recursos, porque eu sei que não veio o dinheiro. Imagina se tivesse vindo o dinheiro para fazer as casinhas e nós não colocasse lá. Nós seríamos linchados na rua. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e parar de usar de artimanha política. Não vamos misturar as coisas. Mas... O que vale aqui, vereadora, a orientação não está dizendo que é inconstitucional, em momento nenhum. Não. Momento nenhum. Não. Ela está dizendo que está mexendo com recurso financeiro e não está. Porque eu sei que não veio. A senhora sabe onde está esse dinheiro, vereadora Eva? Não sei. Então, claro que não. Deixa eu terminar aqui, por favor. Aqui, salienta-se ainda que devem ser observados os pisos previstos na Constituição Federal para as áreas atacadas pela redução de dotação. Assim, essa Procuradoria entende, salvo o melhor juízo, que a abertura de crédito objeto desse projeto não encontra consonância na legislação pátria, em especial Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normativas aplicáveis. Vou repetir mais uma vez. No projeto, aí está falando, na orientação dela está falando recursos financeiros. Esse não existe recurso financeiro. Está bem claro, todos nós sabemos que não existe dinheiro, vereadora Eva. Discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, né, o Miguel já falou a palavra recurso. Como não tem recurso, caiu por terra essa orientação jurídica aí. E eu também gostaria de ver se a orientação aí da comissão orçamentária, se ela aponta alguma coisa. Lê também, por favor, presidente. O senhor quer saber a orientação jurídica? Mas é a mesma orientação jurídica aqui, não é? A fatinha?
Nesse aqui? Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa vigente do município. Deixa eu dar uma pulada aqui, senão vai ler tudo. Acerca do projeto em questão, cabe informar que o artigo 2º aponta os recursos necessários à abertura do presente crédito. No entanto, observa-se que esses recursos não são livre movimentação disponíveis, são recursos vinculados, já que sua origem decorre de transferência de convênios estadual, destinado a uma finalidade específica, que é cobrir as despesas advindas da conclusão do núcleo habitacional Concha G, se utilizados em outras despesas, que não estas retrata inobservância às regras impostas no parágrafo único do artigo 8º e parágrafo 2º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, artigo 8º, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 25. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Além de despesas, o inciso 1º do artigo 50 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Observe que para esse tipo de ajuste o Poder Executivo possui autorização legislativa no artigo 24 da Lei Municipal número 1334 da LDO, e que a realização de créditos adicionais e demais alterações orçamentárias em percentual considerável da despesa inicial projetada no atual orçamento denota falta de planejamento adequado da execução orçamentária e, repita-se, inobservância da legislação acima citada, recursos vinculados. Nada mais havendo a informar, submeto em caminho o presidente e a secretaria responsável e a esta apreciação da comissão pertinente. Com a palavra, vereador Anselmo. Então, eu tenho um grande respeito e consideração pela procuradora, mesmo quando o parecer eu não acate, não vote contra, mas eu respeito e eu acho que ela faz da melhor maneira possível. Ela fez um parecer e estão se falando aqui que não se trata de recurso, mas nós não podemos escutar as palavras, né? Tem que ser o que está escrito, nós temos que analisar o projeto. E o artigo 2º é claro, senhor presidente. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes da redução parcial da dotação orçamentária abaixo, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/104. E qual é essa redução? Obras e instalações, transferências de convênios estaduais, conclusão do núcleo habitacional Concha G, valor 1.672.000. Pela lei, pelo papel, são recursos. Agora, se ele errou, se o projeto está errado, não é culpa nem minha e nem do jurídico. Nós trabalhamos em cima da lei, do que está escrito. O que está escrito aqui é que são recursos, sim. Não são nada, o que estão falando aí não é verdade. São recursos, está escrito no projeto. Então, se está errado, que leve o projeto embora e mande outro. Porque este aqui fala de recurso. E se são recursos, não pode. E se não pode, o parecer tanto jurídico está certo, como o nosso está certo. Não pode, é inconstitucional, é ilegal. Então, alguma coisa está errada, mas não somos nós não, e nem a procuradora não. Nós estamos certíssimos, porque é o projeto que fala. Se o projeto está escrito errado, não é problema nosso. Não adianta falar que não é, tem que estar escrito que não é. Por isso nós vamos manter a nossa posição, sim. Está errado, a procuradora tem razão, e a Comissão de Justiça deveria seguir, como falou que segue, seguir também sempre o parecer jurídico, porque vocês foram até orientados nesse sentido. Então, se está errado, senhor presidente, retire o projeto, fale para o prefeito retirar e consertar. Senão nós vamos votar contra. É discussão. Só para terminar a conversa, que nós vamos ficar até amanhã discutindo isso aqui, só para a população saber, porque eu vou pôr na rede social essa sessão.
Se nós não votarmos esse projeto hoje e não aprovarmos esse projeto hoje, segunda-feira o hospital fecha. Então eu quero saber quem são os vereadores que vai querer fechar o hospital. Vamos para a votação, senhor presidente. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Pois não? Os projetos, gostaria que a votação fosse nominal. Consulta o plenário, o propositor do vereador Gênio, todas as proposituras nominal. Concedido, vereador. Coloco... Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Eu achei agora que a gente tem que ter uma explicação. Se não tem recurso, como vai fechar o hospital? Se não tá falando de recurso, vereador. Gostaria que o vereador explicasse para a gente. Em explicação, vereador Luiz Ned. Ainda em discussão, deixa eu só explicar o que eu entendi, vereador Rodrigo, vereadora Eva, vereador Anselmo, na conversa que tivemos hoje na prefeitura. Nós já tivemos, quando eu fui da comissão de orçamento, várias reuniões com o Madeixa. Quando chega nessa época do ano, novembro, dezembro, começa a vir suplementação. Por quê? Porque houve um erro de planejamento na questão orçamentária, que é aquela que é fictício, que é o que você acha que vai vir de recurso. No caso, o pagamento de médico, o pagamento de salário de funcionário é a fonte 1. Estou falando o que o Madeixa falou e o Júnior estava ao meu lado. E esse recurso que foi previsto, que viria do Estado de São Paulo, é o recurso de fonte 2, 1.600.000 e alguma coisa, que é o que nós estamos remanejando hoje aqui. Na verdade, remanejando, suplementando, eu entendo que é um remanejamento de dotação orçamentária para outra fonte, tirando da fonte 2 e colocando na fonte 1. Por quê? Se acabou dotação orçamentária na fonte 1, o prefeito, ele planejou errado, ele não consegue mais gastar. Ele tem dinheiro, mas não tem dotação. Então não pode gastar sem ter dotação orçamentária. Então ele precisa arrumar, de algum jeito, uma dotação orçamentária dentro da lei de orçamentária que nós aprovamos aqui o ano passado, da onde ele vai tirar essa dotação para poder usar o dinheiro que está na conta disponível do Tesouro. E ele explicou, juntamente com o Madeixa, que esse dinheiro não veio, do Estado não mandou, mas ele tem a dotação e que ele precisa pegar essa dotação que está na fonte 2 e mandar para a fonte 1 para poder usar a dotação e o dinheiro que está ali no Tesouro para poder pagar médico, os universitários, precatórios e salário dos funcionários. É isso que eu entendi, é isso que eles me explicaram. Sendo assim, eu já acho errado porque houve um mau planejamento. Mas tudo bem, eu acho que não planejou correto, mas e se essa é a solução, tem meu apoio. O que eu não concordo, e eu deixei claro, é que se tivesse financeiro nesse 1.600.000, e se fosse utilizar esse dinheiro de 1.600.000, eu seria contra. E todos lá seriam contra, se fosse isso. E isso eu ouvi da boca do Madeixa, da boca do Neto, advogado, que é procurador, e do próprio prefeito, que não é dinheiro, e o que ele precisa é da dotação orçamentária da fonte 2, que seja transferida para a fonte 1, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para ele poder utilizar esse dinheiro que está disponível na conta do Tesouro, na fonte 1, e não tem dotação orçamentária. Essa foi a explicação. Seria isso, senhor. Em discussão, vereador Miguel. Eu acho que o vereador Luiz explicou muito bem a situação. E vou além. Eu tenho certeza que se eu fuçar nas sessões aqui do tempo da Adriana, do tempo do Zelão, aconteceu a mesma coisa. Porque se prevê uma coisa, mas que não acontece. Ninguém é adivinho. O orçamento ele é feito uma previsão. Nós prevemos que o dinheiro vinha, não veio. E não foi só esse dinheiro, tem muito mais. Então, se a gente fuçar nas sessões, nos últimos meses da Adriana, de cada ano, nos últimos meses do Zelão, de cada ano, vamos pegar de todos aí, todos fizeram isso, porque tem que fazer esse remanejamento e tem que passar pela Câmara. Então, minha gente, não vamos querer fazer uma novela disso aqui, chega, já deu o que tinha que dar. E outra coisa,
vereador Anselmo e vereador Eva estavam aqui no mandato passado. E eu tenho certeza que aconteceu e eles votaram a favor. Senhor presidente, nós fomos citados, na verdade, ele quer sempre voltar no passado para justificar erro do presente. Se houve erro, nós não precisamos continuar errando. Mais uma vez eu falo, tem um parecer jurídico... Então vote contra, vereador. Tem um parecer jurídico, não é sobre sua pressão que eu vou fazer meu voto. Eu não sofro coação. Eu não sou suscetível aqui a ter coação para pôr projeto em votação, como aconteceu no passado. Entendeu? Eu voto do jeito que eu falo. Errado, certo? O voto é meu, ninguém manda no meu voto, certo? Não tem ninguém, não preciso ligar para ninguém. Mas eu vou votar realmente contra, porque se houve erro, o projeto está errado. Ele deveria ter escrito aqui diferente, porque está dizendo claramente que se trata de recursos, e uma vez fazendo essa suplementação, como ficam essas casinhas do CDHU? Não vão ser mais construídas? Então não tem explicação. O seu prefeito, ele se reúne só com a base. E ele fala com a base do jeito que ele quer. Mas o projeto fala diferente. Se ele tivesse se atentado para isso, ele teria modificado, pelo menos, a redação do projeto. Daí sim a procuradora teria dado parecer favorável e a gente teria votado. Agora, querer pressionar que vai fechar o hospital, acabou de falar que não tem dinheiro, não é por causa disso. Se vai fechar o hospital é por outros motivos, não é por isso, entendeu? Não é por esse motivo não, entendeu? Em todo caso, fica esse alerta. Quando vai mandar projeto assim, mande o projeto escrito de uma forma que a gente entenda que é só dotação, que não se trata de recurso. Não acontece isso, nós vamos fazer o que a procuradora está falando, vamos votar contra. Discussão. Mais uma vez houve uma distorção. O vereador Luiz acabou de falar que o dinheiro existe. Nós só precisamos remanejar ele. O dinheiro está lá. Não existe esse negócio de falar que está sem dinheiro para pagar. Está na fonte 1, mas o dinheiro está na fonte 2. É transferência, só isso. Agora, vamos travar a prefeitura por causa de um erro de digitação. Antigamente tinha muito erro de digitação também, mas eu vou fazer questão de procurar esses projetos anteriores aí. Mais uma questão. Como eu disse, podem votar contra a oposição, não tem problema nenhum. Mas eu vou divulgar. Porque isso aqui não se faz. É querer travar o prefeito numa coisa séria. Não é brincadeira que nós estamos brincando. Aqui não é brincadeira, não. A gente está falando sério aqui. Vamos ter um pouquinho de responsabilidade no que a gente, no voto da gente aqui. Mesmo que tivesse um parecer inconstitucional aqui, nessa situação aqui, eu votaria contra o parecer inconstitucional, sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque o que acontece? Eu não vou prejudicar funcionários, não vou prejudicar o povo com meu voto aqui. Pode ter certeza. Explicação, em discussão, o vereador Luiz Néder. Gostaria só de complementar o que o vereador Anselmo comentou, que como é que fica o dinheiro das casinhas? Acontece que o dinheiro não veio. Então, existe... Não, o dinheiro das casinhas não veio. O que tem dinheiro é na fonte 1. E não pode gastar porque não tem orçamento. Então, ele precisa usar o orçamento que não veio para poder usar o dinheiro que não pode usar, sem orçamento. O que vai fazer com a dotação das casinhas? Vai ser, novamente, colocado nesse orçamento para o ano que vem. Só retificando, o Madeixa disse que foi passada uma escritura para o Estado e que vai ser feito igual ao fórum, não vai ter mais previsão no orçamento desse valor. É isso mesmo. Então, mas eu só quero dar um exemplo, questão de orçamento, como funciona. O vereador Anselmo acho que recorda daquela emenda que foi feito no orçamento do Estado de 3 milhões de reais para asfaltar a Estância Cristal. Esse dinheiro estava no orçamento, mas o governador não tinha dinheiro. Passou o ano, essa dotação orçamentária caiu. Então, o deputado tem que fazer de novo uma nova emenda, e se o governador quiser mandar recurso financeiro, aí vem, senão não vem. Então, é mais ou menos assim. Como não veio dinheiro, vai virar o ano, e essa dotação vai cair também, se não utilizar tudo ali. Não tem problema nenhum. O problema é que tem dinheiro na fonte 1, foi feita uma má gestão na questão de orçamento, que não foi planejado corretamente, e chegou, ele precisa tirar de alguma outra fonte para poder suplementar, não é dinheiro, suplementar dotação orçamentária para poder usar o recurso que
que tem o dinheiro, mas não tem dotação, não tem orçamento autorizando a utilização do dinheiro. Só para esclarecer, senhor presidente, seria isso. Em discussão, o vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, pelo que eu entendi, então, do parecer da procuradora, ela fala que a lei, o projeto não está em consonância com a lei de responsabilidade fiscal, então não está de acordo com a lei, e por esse motivo. E se fosse tão grave a situação, com certeza, igual o vereador Luiz falou, tem que ter diálogo. Nós estávamos conversando aqui antes da sessão, o vereador Luiz, colocando que se tivesse tão grave assim, deveria chamar os vereadores. Governo participativo, os vereadores da oposição não participam, não ficam sabendo, agora vai fechar o hospital segunda-feira por causa desse projeto. E não tem conversa, e não tem diálogo, não tem uma explicação, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente exige de respeito. Nós somos vereadores, precisamos desse diálogo, precisamos desse feedback. Agora, antes da votação, um segundo antes, o vereador Miguel fala, poderia ter nos falado antes, poderia ter tido uma conversa, nós estávamos aqui. Né? Eu acho que é o mínimo. Somos homens responsáveis, somos pessoas aí que temos que dialogar. Então, o meu posicionamento, meu pensamento é esse. É nesse sentido que eu gostaria que estivesse acontecendo aqui nesta casa. Senhor presidente, permite? Em discussão, o vereador Luiz Neto. Eu acho interessante que o vereador Rodrigo comentou dessa participação de todos os vereadores, até mesmo porque nós todos, cada um tem seu voto aqui, não é? E não é para querer falar, mas na época do mandato, no começo do mandato, senhor presidente, todos os vereadores sentavam à mesa para discutir os projetos. Eu acho interessante voltar a ter essa conversa com todos os vereadores sobre o projeto. Entendeu? Se a base quer reunir, a gente reúne antes e depois chama todos os vereadores, como o vereador Miguel fazia. Reunia antes e depois todo mundo discutia o projeto. E se o vereador está dizendo dessa importância, eu acho plausível sim essa reunião entre todos para conversar e para até mesmo mudar uma letra ou alguma coisa que um vereador não está concordando. E explicar, tirar a dúvida, no caso, daquele vereador ou do outro vereador. Seria isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Miguel. Mais uma vez eu vou ter que rebater a oposição, porque a oposição cobra isso da gente. Mas hoje entrou aqui na pauta uma emenda do vereador Anselmo, sem ninguém saber. Pegou todo mundo de surpresa, até o presidente não sabia. Então como é que vocês cobram da gente uma coisa que vocês não são recíprocos? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, o projeto da feirinha, aquele malfadado projeto que nós tivemos que passar aquela situação aqui, porque era inconstitucional, vocês votaram contra o parecer da advogada. Agora vocês querem ser a favor do parecer da advogada? Não dá para entender essa oposição, sinceramente. E um projeto dessa importância. Não estou desfazendo o projeto da feirinha, não é isso. Mas só para vocês entenderem como é que funciona a cabeça do vereador. Não estou falando só da oposição, da situação também. Vamos parar de pensar no próprio umbigo. Vamos pensar no povo, minha gente. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, só para complementar, né, o Luiz falou, mas até fui eu que convidei o Luiz Neder, ninguém sabia da dotação orçamentária. Nós vamos procurar hoje. O projeto entrou e hoje que eu falei para o Luiz, vamos lá conversar, uma deixa lá, a porta está aberta para qualquer vereador. Né? Eu concordo também com o Luiz que tem que ser conversado, mas no caso, esse projeto, hoje que nós fomos lá e ficamos sabendo que era a de dotação. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Em discussão, vereador Anselmo. Então, essa atitude que a gente fica meio assim, por que só os dois? Sabe como a gente fazia em épocas passadas? A gente chamava uma deixa na reunião, na hora da extraordinária. Madeixa, explique para nós aqui o que vai ser feito. Ele explicava para todos os vereadores. Por que 2 precisam saber, 3 precisam saber e nós não precisamos? Nós estamos sendo alijados há muito tempo de tudo. Quer dizer, depois na hora H vem, vocês têm que votar porque vai fechar o hospital. Espera aí, nós vamos votar sem saber, entendendo que está errado? Não. Quer fazer de consenso? Traz ele aqui para explicar para a gente, vamos discutir o projeto. A comissão
quem é o presidente da comissão chama os membros. Eu apresentei a emenda à tarde porque não houve reunião, a comissão não se reúne, cada um dá o parecer do jeito que quer. Vamos reunir a comissão. Então, toda vez que tem projeto, vamos marcar uma hora antes e vamos, o presidente, os membros, reunir e discutir. Agora, ninguém discute, chega na hora, a Luciana está com o parecer pronto, assina. Não, vamos discutir, principalmente projetos que vai dar polêmica. Então, ou se muda isso, ou nós vamos continuar votando do nosso jeito. Nós entendemos dessa forma, vamos votar certo ou errado dessa forma. A gente queria o quê? Se essa explicação viesse em tempo hábil, talvez com as nossas conversas ele modificasse o projeto e hoje esse projeto seria votado em 30 segundos. Causa toda essa celeuma, por quê? Porque cada um faz, vocês são a base, vocês se fecham a porta fechada, 2 vai conversar com o prefeito e nós chegamos aqui, ficamos aqui sem saber de nada. Então nós vamos basear no que a gente lê, no que a gente entende. Não adianta querer jogar em cima da gente. A partir do momento que vocês resolverem, que a mesa resolver, reunir os vereadores, chamar o responsável pelo projeto aqui para nos dar uma explicação, a coisa muda. O projeto não tem, a sessão extraordinária vai ser de 10 minutos. Enquanto isso, nós ficamos nesse bate-boca, o presidente fica nervoso, todo mundo fica bravo, e um quer culpar o outro. Eu não culpo ninguém, eu culpo a redação do projeto. Eu estou votando em função da redação do projeto, que está errado. Entendeu? No meu entender, está errado. E eu não vou votar, porque o que vale daqui a algum tempo é o que está escrito, não é o que eu falar, não é o que está sendo falado. Se der problema no futuro, é pelo que eu assinei aqui, entendeu? Não pelo que falaram. Por isso que eu acho, não vai mudar o projeto, eu sou obrigado a votar contra, só isso, não vou discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu vou ter que falar. Qual foi o dia que o senhor Madeixa deixou de atender qualquer um dos vereadores, da oposição ou da situação? Eu acho que nunca. Porque esse cara, a maioria dos casos de projetos é com o Madeixa. Ele nunca deixou de atender. E outra, eu acho que é obrigação do vereador procurar saber das coisas. Não ficar esperando vir. O vereador Júnior e o vereador Luiz estão de parabéns, foram atrás. Tinha uma dúvida e foram atrás. Agora a oposição tem uma dúvida e faz o quê? Não vai atrás. Fica discutindo aqui no plenário daí. Aí sobra essa confusãozeira aqui. Se tivesse ido lá, tenho certeza que o Madeixa tinha convencido vocês. Porque ele sabe explicar muito bem. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, eu ia fazer essa colocação que o Miguel fez aí, né? Mas agora todos os vereadores estão sabendo, na verdade. Agora, vamos parar de discutir, vamos votar o projeto. Cada um vota com a sua consciência e pronto, ponto final. Já foi muita discussão sobre esse projeto e não ficar a noite inteira e não vamos votar. Senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Votação nominal. Vereador Dr. Anselmo. Contra. Vereador Aep. Contra. Vereador Rodrigo. Contra. Vereador Ademir. Favorável. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Luiz Neto. Favorável. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Projeto de lei 052 aprovado por 4-3. 5 votos a 3. Aprovado. Emenda ao projeto de lei complementar de número 16, 2015, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini. Eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente... Pela ordem, que emenda que é essa? Tem que fazer leitura dela para a gente estar sabendo aqui, né? Pode ler a emenda, por favor, secretário? Por favor, lê, secretário.
É isso aqui? Aqui não diz nada? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, projeto de lei complementar 16/2015, Poder Executivo, emendas. O vereador que subscreve apresenta as seguintes emendas modificativas e supressivas ao projeto acima mencionado. Artigo 19, acrescenta a expressão mediante processo licitatório e suprime-se o termo previamente, acrescentando a palavra após, ficando assim redigido. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder os lóculos mediante processo licitatório e receber o valor equivalente após a conclusão da obra de construção e implantação do cemitério. Fica modificado totalmente o parágrafo único do artigo 19 para constar que artigo 19. O município concederá de forma gratuita os lóculos desde que comprovada renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Suprime-se a palavra antecipada no artigo 21 do referido projeto. Justificativa. O projeto, sem as emendas, irá autorizar ao Executivo conceder a título oneroso os lóculos antes de iniciar a construção, podendo ocorrer toda a venda durante essa gestão, sem que haja a construção, onerando a gestão seguinte, ou até nem sendo construído o cemitério. Então, nada mais justo que primeiro seja construído e depois vendido. Também deve-se pensar nas famílias carentes que deverá estar isento de quaisquer pagamentos para utilizar o referido cemitério. Anselmo Eduardo Martellini, vereador. Em discussão, com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, primeiramente eu não acho nem necessário, esse projeto não era para entrar em sessão extraordinária, eu não vejo nenhuma urgência nele, vai deixar da gente discutir, da gente conversar, de melhorar esse projeto, como eu falei na tribuna, porque eu não sei porque essa pressa de aprovar agora, não vai começar a construir amanhã, entendeu? Mas aí, mesmo assim, eu fiz essas emendas, por quê? Porque o projeto não fala a forma dessa concessão. Então, a gente constou que, no artigo 19, a palavra mediante processo licitatório, para quê? Para que se abra uma licitação para a concessão dos chamados túmulos, né? Que aqui ele fala lóculos. Então, o artigo 19 ficaria só essa modificação, que seria assim, acrescentando mediante processo licitatório. E também, por exemplo, se esse projeto for aprovado do jeito que está, a partir de amanhã pode começar essa chamada, entre aspas, venda. Não precisa de mais nada. Sem sequer ter mexido no terreno. Que hoje a gente sabe que vai ser mesmo lá na Estância Cristal, conforme consta na explicação de motivos. Né? Então, a gente entende que seria mais, né, viável que primeiro se fizesse esse cemitério e depois se colocasse a venda através de licitação, né? E no artigo 19 a gente não percebeu nesse projeto nada com respeito à isenção para as pessoas carentes. Então eu coloquei aqui para a família com menos de 3 salários mínimos não pagar o enterro. Só eu queria, senhor presidente, que, se for possível, que se votasse os itens, são 3 itens, são 3 itens, e se votasse cada item, porque às vezes o vereador concorda com uma mudança, mas não concorda com outra. Então, na emenda, que se votasse assim, né, concorda com a mudança no artigo 19, concorda com a mudança no artigo 21, se for possível. Né, porque e aí cada vereador poderia votar assim, se ele não concorda com um, pelo menos ele pode concordar com outro,
para a gente tentar melhorar um pouco esse projeto, já que não vai dar tempo, não vai ter discussão. Está havendo sessão extraordinária, é difícil se aprovar em sessão extraordinária sem a gente poder discutir melhor o projeto, complicado. A palavra, vereador Miguel. Aquilo que eu falei, senhor presidente, pegou de surpresa mais uma vez nós vereadores, novamente mais uma surpresa. Querem que a gente resolva uma coisa assim no sopetão. Eu não entendi nada, sinceramente. A questão aqui de isenção, nós já sabemos que não é competência do vereador legislar nessa questão. Isso aqui nós já estamos careca de saber. Não vamos nem discutir mais isso daí. Então, agora, fazer licitação para vender o túmulo? Quer dizer, você tem que leiloar o túmulo? Eu não estou entendendo, eu fiquei meio boiando agora. Vou fazer uma licitação para vender um túmulo para a família tal. Quer dizer, as famílias vão disputar o túmulo. Eu não entendi, sinceramente. Para mim, senhor presidente, já declaro meu voto contrário à emenda e também não vejo necessidade de dividir a votação, porque é uma emenda só. Quer dizer, nós fomos convocados para votar 3 projetos. Agora já vai virar uma emenda dividida em mais 3 votações. Vamos parar de baixar a cabeça aqui. Vamos ser firmes nas decisões. Discussão. Com a palavra, vereador Luiz Neto. Eu só gostaria de saber do autor das emendas. É que eu estou sem a emenda aqui. Eu não sei. Ele leu? Eu não, por favor, vereador, secretário. Obrigado. Quero saber a isenção do que se refere. Se é de exumação ou se é da venda do vereador Anselmo. Do que se refere a isenção até 3 salários mínimos? Não, a cessão dos óculos. Quer dizer, ele vai ganhar aqueles óculos, se ele tiver menos salário mínimo, ele não vai pagar, porque vai ser... Vereador Luiz, o prefeito vai, vamos assim, vender, quer dizer, conceder, a título oneroso. Algumas famílias não vão ter condições de pagar. Como que vai ser esse procedimento? No projeto não fala. Entendeu? Então é uma omissão. Amanhã o projeto aprovado dessa forma, nenhuma família está isenta de pagar para enterrar. Eu entendo assim. E está certo, pode até ser que não seja, vamos supor. Mas por que o prefeito não incluiu isso? Um artigo isentando determinada família de pagar. Porque senão nós vamos ter só cemitério pago aqui em Conchas. Quer dizer, e as pessoas carentes, aqui vai acabar, não vai ter mais espaço. Isso até já foi falado na tribuna. Por isso que, mais uma vez, eu acho, esse projeto deveria vir em sessão ordinária, para a gente debater, se reunir e conversar mais. Não é a emenda que foi feita de sopetão, é o projeto que não era para ser entrado em sessão extraordinária. Não existe, mas por quê? Por que fazer hoje? Não tem justificativa. Não vai se começar amanhã? Eu não entendi. Por que essa pressa de aprovar esse projeto assim? É isso que é o problema. Não é minha emenda, não. É o projeto que veio de forma rápida. É só por isso, vereador. Mas, vamos votar, já que vai ser colocado em votação. Né? Só para complementar, vereador Anselmo, quando o senhor se refere a lóculos, o senhor está referindo a sepultura, é isso? Tá, entendi. Só para elucidar um pouquinho mais. Porque eu acho que a emenda do senhor tira um pouco a essência do projeto original, que é a captação de recurso para depois poder utilizar esse recurso para poder fazer o cemitério, para depois entregar a obra. O senhor levantou a questão, se caso ele não conseguir, se vai onerar o próximo. Eu acho que se isso acontecer, é uma improbidade administrativa evidente. Ele responde por isso, né? Eu acho que não seria louco da parte do prefeito fazer uma coisa dessa, arrecadar um dinheiro e não construir o cemitério e responder por uma improbidade e ter que devolver em dobro. Eu penso assim, se fosse a taxa de sepultura isenta para cidadão de sepultamento que tem essa taxa, eu concordaria. Mas no caso aqui, essa emenda que o senhor está se referindo, o senhor está dizendo que a prefeitura teria que doar para as famílias de até 3 salários mínimos um jazido, um lóculo. Seria isso. Eu acho que aí a prefeitura vai ter um ônus muito grande. Eu colocaria de outra maneira, se fosse Vossa Excelência.
que daria algum desconto, alguma porcentagem de desconto, alguma redução para as famílias carentes, mas eu creio que gratuidade fica um pouco complicado. Mas já me esclareceu as emendas já. Muito obrigado. Em discussão, vereador Miguel. Só para concluir também, já deu muito o que tem que dar. Nós estamos discutindo uma coisa que nós vamos fazer, e a oposição não se conforma. Faz 20 anos que prometem o bendito cemitério. O Dirley está fazendo o cemitério, vai sair o cemitério. Vamos dizer que ele não construa o cemitério? É que nem o vereador Luiz falou, improbidade na cabeça dele, ele que responda. O que está faltando para algumas pessoas é o voto de confiança ao prefeito. Não é eu que vou responder a improbidade, não é nem o vereador, é o prefeito. Vamos votar, minha gente, já deu o que tem que dar essa conversa. Não havendo mais discussão, eu coloco a emenda em votação. Não, senhor presidente, antes, na verdade, essa emenda foi simplesmente para auxiliar, mas como todos os vereadores aqui estão falando que o senhor prefeito vai tomar essa cautela e vai procurar, inclusive, até beneficiar as pessoas mais carentes, então a oposição vai dar esse voto de confiança pedido e vai votar também favorável ao projeto. Eu acho que todos os vereadores entenderam qual foi a jogada da oposição. Se beneficiar em cima do projeto. Dizer que eles que conseguiram... pessoal, eu pedi lá a isenção para vocês lá, mas não deu certo. Os vereadores votaram contra. Eu já falei outro dia para os vereadores a situação. Vamos ter situação, vamos dividir a coisa aqui na Câmara. Situação é situação, oposição é oposição. Que a oposição joga unido. Vamos jogar unido, minha gente. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar ainda. Mas não é possível, vereador Miguel, com nada ele se conforma. Pediu tanto, se exaltou tanto aí, pedir para a gente votar favorável. E a hora que fala que vai votar, o senhor acha ruim? O que é isso? Que absurdo. Não dá para entender. Uma hora fala uma coisa, outra hora você fala outra. E você achou ruim por quê? Porque nós vamos aprovar e vamos aprovar, sim. Nós estamos sabendo o que fazemos, vereador. O senhor tem que parar com isso daí, de querer torcer as coisas, exigir de uma forma e depois... Não, todo mundo tem que ter consenso e votar. A hora que fala que vai votar, ele acha ruim. Ah, não, é brincadeira. Isso é brincadeira. E essa casa aqui não é para brincar, aqui é para coisa séria. Pois não, vereador. O vereador Miguel é muito enérgico, eu não concordo, vereador. Porque o vereador Anselmo falou que era para auxiliar e que ele não era contra o projeto. E nem a vereadora Eva, ninguém manifestou contra, em nenhum momento. As emendas vieram para tentar auxiliar. Eu, no meu entendimento, tiro a essência do projeto original. Eu já falei para o vereador. Não. Mas em nenhum momento eles manifestaram contra o vereador. Olha, eu acho que é muito rígido. Vereador Júnior, eu não assinei. Muito rígido as suas palavras. É da minha comissão, eu assinei, jamais falei que era contra. Então o senhor tem que primeiro saber para depois afirmar. O senhor não pode afirmar as coisas dos outros assim, não, hein? Tá? Isso não está certo. Vamos para a votação, senhor presidente. Vamos. Senhor presidente, só para me encaminhar a votação, veja bem, eu até coloquei no parecer que eu era favorável desde que aprovadas as emendas. Mas veja como que é. Nós conversando, a explicação, o Luiz falando, a gente amadurecendo a ideia, e eu desde o início sou favorável, porque eu sou um dos que pedi o cemitério. O vereador Miguel fica insuflando vocês contra a gente, mas antes dele ser vereador eu já pedi o cemitério. Ele se esquece que eu e a Eva pedimos esse cemitério há muito tempo, não é de agora. E por isso que nós não vamos colocar o óbice, tanto é que eu não falei que eu era contra o projeto, eu queria que as emendas fossem avaliadas e aprovadas para melhorar o projeto. Mas nós vamos cobrar sim, não pense que o seu prefeito não vai fazer, porque nós vamos ficar na cola dele o ano inteiro, o ano que vem. Se ele sair sem fazer, ele vai responder mesmo, conforme falou o vereador Luiz. Vamos dar esse voto de confiança, não porque o vereador Miguel falou, mas porque nós somos vereadores conscientes. Explicação, vereador. Pela ordem, senhor presidente, então fica aqui a nossa indicação e sugestão em relação às famílias carentes, para ver uma porcentagem de um desconto para essas famílias, né? E me posicionando também, não falamos em nenhum momento que éramos contra o projeto. Estamos em discussão, estamos na nossa legítimo poder aqui de conversar e discutir. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Pela ordem ainda, vou terminar de falar um pouco aí, certo? Não terminei. Eu
estou sim de acordo com a emenda que o doutor Anselmo fez, porque nós estamos aqui, nós temos que tentar ajudar, trabalhar pela população, e ele está pedindo, era para os mais carentes, mas em momento algum nós dissemos, o vereador Miguel errou e mentiu, porque ele falou que nós éramos contra. E eu não, o senhor falou aí, está gravado. Ninguém de nós disse que era contra, assinei com o vereador Júnior, falei, todos eles sabem que eu falei que era favorável ao projeto, porque eu, como já disse, já estou aqui no 3º mandato, há tempo venho lutando, desde 2005, e infelizmente nenhum prefeito conseguiu trazer. E nós não somos assim tão tapados e ignorantes que o que o prefeito está fazendo de bom, nós vamos falar que é ruim, de maneira alguma. Nós não somos uma posição burra, como o senhor fala. Certo? Nós cobramos aquilo que é certo. O que tem de cobrar, cobra. Mas não é isso daí, o senhor afirmar que nós éramos contra, de maneira alguma. Eu sou favorável, mas eu estava assim, apoiando a emenda. Mas mesmo não pode entrar, tudo bem, vou votar favorável, nós vamos votar favorável. Só para concluir, só para concluir e encerrar a conversa. Em nenhum momento eu falei que vocês eram contra o projeto do cemitério. Eu falei que vocês estavam utilizando o projeto para se promover. Foi só isso. Mais nada. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora, vamos... Não, então daí o senhor para ele também, porque enquanto estiver falando eu vou continuar, e é direito, o senhor sabe, certo? E nós não estamos tentando nos promover, a gente se promove com o nosso trabalho sério, honesto, não tem que fazer isso daí, porque a população fica sabendo tudo que a gente faz. Jamais eu uso isso para fazer. Se fosse assim, eu não estaria no 3º mandato, apesar de eu não entendo nesse último aqui, mas mesmo assim fui a 4ª. Então, sinal que o povo reconhece o meu trabalho. Então, jamais eu faria isso, e tenho certeza que meus companheiros também jamais estão fazendo isso para se promover. Senhor presidente, só pela ordem. A vereadora Eva falou comigo antes da sessão que ela ia votar favorável, e ela assinou o parecer, então, só para deixar registrado. E vamos para a votação. Perfeito. Não havendo mais discussão, eu coloco a emenda. Senhor presidente, só para dar uma ideia para vocês, já que a gente já sabe o que vai acontecer aqui, por que o vereador não retira a emenda e não faz indicação ao prefeito? Faz uma indicação ao prefeito, acabou. É mais simples, já era para ser desse jeito, eu acho que seria mais interessante. Eu não sei se é regulamentar isso aí, senhor presidente. Eu também não sei responder no momento, sem consultar. Se é regimental nessa altura da votação, retirar. Vamos colocar em votação. Pela ordem, senhor presidente, eu não sei se o vereador Anselmo pode retificar as emendas, mas não seria interessante dar um desconto de 20%? Eu acho que poderia melhorar aquela emenda Não teria como, se o prefeito for contra, ele veta. Não teria como melhorar essa emenda? Vocês aprovariam se mudasse? Se 20% para famílias carentes. Vocês aprovariam? Se vocês desconto de 20% eu acho que é louvável. Se vocês aprovarem, nós não podemos legislar nisso aí. Mas o prefeito, se ele quiser, ele veta, vereador Miguel. Nós, pelo menos, pela nossa parte. O senhor vai criar um embaraço para quê? Faz a indicação, se o prefeito quiser, ele faz, acabou. Mas daí o projeto já foi aprovado, não tem como mais votar no projeto, vereador. Minha é uma sugestão. Concordo, senhor presidente, coloco em discussão. Se o plenário concordar, eu faço a mudança para 20%. Está aí a sugestão da base. O plenário acha. Aí o presidente, aqui agora ele falou que não sabe do regimento se ele pode alterar a emenda. Agora de repente ele pode alterar. Então, eu já estou achando que está... Vou colocar a emenda em votação. Não pode alterar. Eu vou colocar a emenda em votação. Quem for favorável, é votação nominal. Está em discussão. Vereador Anselmo. Favorável à emenda. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável à emenda. Vereador Ademir. Contra a emenda. Vereador Júnior. Contra. Vereador Luiz Nede. Contra. Vereador Miguel. Contra. Vereador Eugênio. Contra. Emenda rejeitada por 5 votos a 3. Emenda do projeto de lei complementar 016, Poder Executivo dispõe sobre a implantação do cemitério vertical no município de Conchas e outras providências. Votação em 2 turnos. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, veja bem, nós fomos atacados hoje pelo vereador Miguel, dizendo que a gente estava querendo fazer política, né? Fazer em cima de um projeto, mas na verdade o próprio vereador da base é da mesma opinião, que também teria que ser reservado uma parte para
para as pessoas carentes. Então não se trata de querer fazer nome, fazer política em cima de uma coisa tão, né, tão boa que será um cemitério para a cidade. E até por isso, né, a gente vai dar esse voto de confiança, sim, a gente acredita que o seu prefeito vai fazer esse cemitério antes dele sair e que realmente ele vai destinar uma parte, né, uma porcentagem, vai dar um abatimento, uma isenção para as pessoas carentes, porque senão vai ficar difícil. Né? É isso que a gente espera. E também lembrar que a gente entende que esse projeto revoga todas as leis que digam respeito a cemitério. Ele vai ficar só ele. Então, se precisar fazer alguma coisa sobre exumação, essas coisas, o projeto atual não prevê. Ele está incompleto. Teria que vir um outro projeto mais para frente para completar esse. Mas mesmo assim, a gente vai dar esse voto de confiança e vai votar favorável a esse projeto. Discussão, com a palavra o vereador Miguel. Vamos colocar em votação, senhor presidente. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Votação nominal. Vereador Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Ademir. Favorável. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Luiz Néder. Favorável. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Projeto de lei complementar 016, aprovado por unanimidade em primeiro turno. Projeto de lei 036, Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de cesta de Natal aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, vale destacar aqui que são aos servidores. Algumas pessoas ouviram a sessão, aí falam vereadores também. Né? São para os funcionários e muito bem merecido a eles este abono e este valor. Né? A gente aí discutiu bastante e parabenizar o senhor presidente por ter dado e toda a mesa diretora. Eles merecem todo esse apoio desta casa. Discussão. Senhor presidente, vereador Anselmo. Também dar os parabéns pelo projeto, que realmente o funcionário merece mais até do que isso. E essa casa aguarda agora o projeto do Poder Executivo, dando também um abono, melhorando o salário dos funcionários municipais. Vamos torcer para que ele mande logo um projeto também nesse sentido. Isso aí, senhor presidente. São a vereadora Eva. Senhor presidente, eu também fiquei feliz, né, com o senhor conceder esse aumento. Na verdade, a gente esperava que fosse mais, que fosse os R$100 por mês, que eles gostariam, que para eles é melhor, mas, enfim, não vai passar em branco. E como o vereador Dr. Anselmo disse, vamos cobrar do prefeito para que ele possa também conceder isso aos funcionários, né, municipais, que eles também necessitam. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, o que acontece nesse projeto? A gente estudou aí, eu já dei os dois últimos anos essa gratificação também. A oposição aqui, eu vou citar os nomes, o vereador Anselmo e a vereadora Eva, que estão cobrando aí que o prefeito faça o mesmo. Nós sabemos que não vai fazer, que não tem condições. Me diga qual a prefeitura no Brasil que está com dinheiro. Está tendo que fazer das tripas coração para tentar fechar no azul. Certo? Hoje nós ficamos sabendo que o prefeito cortou para o alabore dos policiais nesses 2 últimos meses. Porque não tem condições e dá R$8.000. Então, minha gente, a gente não está aqui para brincar de fazer política. Eu queria saber, assim, da vereadora Eva e do vereador Anselmo, que estavam aqui nos mandatos passados, se eles também pediam esse tipo de coisa para a ex-prefeita Adriana, para o ex-prefeito Zelão no final do mandato. Pedir não, Codirley é exigir. Codirley é exigir. Com os outros eu acho que foi tudo... Eu vou começar a assistir sessões de novo. Eu vou mesmo, eu tinha parado com isso, mas eu vou começar a assistir de novo, para me ver como é que reagia os vereadores no passado.
A turma fala que não gosta que puxe o passado, eu acho importante o passado. O passado ensina. O passado é muito importante para a gente ver como reagem as pessoas quando está na situação, quando está na oposição, se mudou de posicionamento, se não mudou. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, senão nós vamos ficar até amanhã. Na ordem, senhor presidente, eu fui citada... Uma réplica, vereadora Eva. Eu fui citado, o direito é meu agora. O vereador Miguel falou que nós somos oposição. O que ele queria o quê? Que nós vamos trabalhar com os funcionários, nós vamos lutar mesmo. É direito deles ganhar mais. Então, nós não somos, não é obrigado, é a obrigação do prefeito dar. Se ele tiver consciência, sabe o que ele devia fazer? Diminuir o salário dos cargos de confiança lá de 4 mil e dar R$100 pelo menos. Ou tirar algum dos diretores lá que ganham mais de 4 mil e dar pelo menos R$100 para cada funcionário municipal. É isso. Se ele tiver consciência, ele faz isso, porque os diretores ganham muito bem e não precisam. E olha lá os varredores de rua, os coletores de lixo, então ele que faça isso, porque nós vamos cobrar mesmo. Ele é obrigação dele, ele assumiu em melhorar o salário dos funcionários. Eu tenho o plano de governo dele lá. E daí, cadê? Ele está melhorando? Não está melhorando nada. Olha a situação que eles estão, então eu sugiro isso, que ele diminua os cargos de confiança dele, que no começo era menos, depois aumentou outra vez e redobrou o salário, né? Foi para mais de 4 mil. E achar que não pode dar nem R$100 para os funcionários é um absurdo. Nós vamos bater direto nessa tecla. Nós achamos sim, é direito, é obrigação do prefeito conceder isso a ele. Eles têm obrigação de receber trabalho e muito. Então fazem muito para merecer. Se desse R$100 não é nada, mas tenho certeza que iria ajudar e muito esses funcionários, vendo agora nessa época de Natal. Então está a sugestão aqui, que diminua o salário, ele deixasse no que estava os 2 mil, não passasse para 4, e tinha condição agora, nesse fim de ano, de dar pelo menos R$100 para cada funcionário. Ele tivesse pensado isso antes, pensou muito em aumentar o cargo dos diretores e não pensou nos funcionários que tocam a cidade, o município. Então está aí a sugestão, senhor prefeito, o senhor pode fazer isso, diminua lá e dê, nem que seja R$50 para cada funcionário, para o Natal, que será ótimo. Em explicação. Em discussão, senhor presidente. Vereador Luiz Éder. Eu gostaria de saber da Vossa Excelência. O senhor está falando aqui que é um projeto de concessão de cesta de Natal. Os funcionários vão ganhar uma cesta de Natal, é isso, senhor presidente? É um valor de R$490. Ah, entendi. Então, o valor... E é bom deixar claro que o vereador Rodrigo já falou, nenhum vereador vai receber esse valor. Servidores. São os servidores, e eu gostaria também de fazer uma indicação, então, para o prefeito, se pelo menos não vier essa gratificação, no meu entendimento é uma gratificação natalina, que seria esse projeto, mas está como cesta de Natal. Que o prefeito dê uma cesta de Natal, então, pelo menos para os funcionários, bem recheada, porque eu acho que nem isso ano passado os funcionários ganharam. Se não conseguir... ajudar com um valor simbólico, R$100, R$50, que compre várias cestas de Natal, que fica mais em conta de comprar de bastante, e distribua para os funcionários como forma de gratidão e de reconhecimento. É isso mesmo, vereador Eva. É isso, senhor presidente. Só para deixar... Em discussão, vereador Miguel. Eu vou ter que falar mais uma vez, queria acabar logo a sessão, que temos um evento daqui a pouco, mas não tem jeito. Ixi. Bom, que foi falado aqui dos cargos de confiança, deixar claro à população que escuta esse tipo de conversa, que nós temos 9 cargos de confiança. Eram 40. E desses 40, eu acho que tem uns 10 respondendo processo por improbidade. Agora, vê se os novos, alguém recebe um processo. Pergunta se os novos não estão dando lucro para o município. Eles merecem os 4.100 que recebem. Merecem mesmo. Pelo que estão fazendo pelo município. Eu aqui citei o caso do Sandro Anselmo, que deu um lucro enorme para a cidade. Um único secretário. Vão falar do salário do rapaz? Eu acho um absurdo isso, querer comparar. E outra, estão esquecendo que existe lei de responsabilidade fiscal? Vocês acham que o prefeito vai querer ficar com a vida inteira enrolada por causa de um aumento para o funcionário? Os funcionários merecem?
merece, mas a lei não permite que o prefeito governe a cidade como se fosse a casa dele. Não é assim que funciona, a gente segue regras. Então, minha gente, o pessoal fica escutando esse tipo de coisa, acha que está fazendo porque quer. Deu aumento lá para os secretários, mas os funcionários, nada. Não é assim que funciona. De 9 secretários. Nós já fizemos a conta, gasta menos do que se gastava antes com o secretariado. E não deram problema para a cidade. Agora a gente vê lá, é só puxar na rede social, no site do TJ, quantos ex-secretários só da administração passada estão respondendo o processo. Por quê? Não souberam administrar o dinheiro do povo. Eu já falei aqui, o Dirley Reis pode ser taxado do que quiser, mas ele é administrador. Vocês podem ver, todo processo que entra lá, cai por terra. E vai continuar caindo. Ele não vai arriscar o patrimônio dele, porque nós vemos aí, a ex-prefeita ficou com o patrimônio bloqueado. E não foi, vamos dizer, eu até não acredito que ela fez de propósito. Foi mal assessorada. Secretários ruins. Foi isso que ela fez. Agora o Dirley escolheu a dedo os secretários. A gente não pode ficar aqui misturando os assuntos. Certo, minha gente? E quanto à cesta, eu também gostaria que os funcionários recebessem. Mas gostaria. Eu não posso falar, prefeito dê. O prefeito não deu lá para vocês, a Câmara deu. Ficam fazendo essa comparação. Não pode. A Câmara é outro departamento, minha gente. A gente dá aqui as gratificações porque a gente pode. Se o prefeito pudesse, ele daria. Eu vou falar. Vocês acham que qual prefeito não daria? Eu me lembro de um caso do Rui Ferreira, se eu não me engano. Ele deu R$200 de abono para os funcionários lá em Embi, no último ano. Está respondendo o processo até hoje. Adiantou alguma coisa? Os funcionários na época adiantou. Mas e ele? Como é que fica? Será que valeu a pena? Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Também gostaria de me manifestar também aqui. Eu, nada mais do que merecedor, o nosso funcionário. Só que nós trabalhamos com números aqui, como eu mencionei na sessão passada, nós temos um orçamento suficiente que dá para dar esse abono para os nossos funcionários. É totalmente diferente da situação da prefeitura. Lá é um orçamento, aqui é outro, então por essa razão a gente torce. Esse vereador também vem pedindo para o senhor prefeito que deu, se não pode dar tanto, que dê um pouco, que faça nada mais do que merecedor, um agrado para os funcionários. Então eu queria deixar bem esclarecido, como esse vereador aqui fez levantamento, vamos devolver mais ou menos, esse presidente vai devolver mais de R$200 mil para os cofres públicos. Tenho certeza que será muito bem aplicado pelo administrador Dirley Reis. Então, essa é a transparência da administração da Câmara aqui. Tem discussão, senhor presidente. Pois não, então, vereador. eu gostaria de fazer uma indicação, que o senhor vai devolver mais de 200 mil, proponha ao prefeito comprar pelo menos uma cesta de Natal. Estou falando cesta de Natal, não estou falando para dar dinheiro ao funcionário. Se não pode dar dinheiro, compre uma cesta de Natal e entregue no Natal para o funcionário como forma de reconhecimento. Fica essa indicação do vereador para o senhor presidente, quando for lá levar o cheque, fazer essa reivindicação ao prefeito, por nós. Seria isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Miguel falou que acha que é um absurdo eu pedir para baixar o salário dos diretores, mas mais absurdo é os funcionários não ganharem uma cesta de Natal. E eu acho que agora, como o senhor vai devolver esses 200 mil, não balança a cabeça não, vereador. Não, respeito, eu respeito o senhor, eu sempre respeito também. Mas o maior absurdo é não lutar para dar nenhuma cesta de Natal para os funcionários. Isso que é absurdo. Abaixar o salário dos diretores eu acho normal. Absurdo é não conceder nenhuma cesta de Natal para os funcionários. E eu, como o mesmo acabou de fazer mais de 200 mil, que o senhor prefeito se sensibilize com a situação dos funcionários, que muitos não vão ter nada de diferente para poder passar ter uma ceia de Natal, e que desse dinheiro que vai ter essa devolução, senhor presidente, como o vereador Luiz falou, indica, eu também indico que ele faça isso, que dê uma cesta de Natal para os funcionários. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, só em discussão,
Eu concordo até em parte com o vereador Miguel, quando ele disse que se estiver chegando, atingindo o limite prudencial, é claro que o prefeito vai incluir, vai cair na lei da responsabilidade fiscal. Ou então, se ele não tem dinheiro, não tem como mudar. Mas existe uma alternativa que não implica em nenhuma responsabilidade dele, que é dar aumento no cartão alimentação, que ele não é computado no limite prudencial. Então, ele só não dá se ele não tiver dinheiro. Aí não pode fazer nada. Ele não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro, mas se ele quiser dar, ele pode dar R$100, R$200 no cartão alimentação, que não vai ser responsabilizado porque não entra no limite prudencial. Então, saída tem, precisa ver se tem dinheiro. É só isso. Em discussão, vereador Miguel. Mais uma vez eu vou falar o que eu falei. A gente gostaria que o prefeito desse. Mas aqui todos os vereadores sabem que o FPM caiu 40%. Da onde ele vai tirar dinheiro? Está tendo que parar tudo em Conchas. Está tendo que dar férias coletivas. Vocês acham que está dando férias coletiva de Alegre? Não é, minha gente. A coisa está ficando feia. O Brasil está parando. Infelizmente nós estamos nesse barco. Como é que nós vamos navegar contra a maré? Não tem como. E eu gostaria, sim, de uma cesta de Natal para os funcionários. Eu gostaria. Mas eu gostar e poder é diferente. Nós aqui, nós sabemos, a Câmara, no final de ano, sempre fazia tal das confraternização. Vê se o Tribunal de Contas não apontou e teve que parar. Agora, será que o prefeito pode dar a cesta de Natal? Temos que parar e analisar as coisas. Não adianta a gente querer falar. A turma fala que eu defendo o prefeito. Não defendo o prefeito. Eu defendo a realidade da coisa, a verdade. Não vamos ficar aqui tapando o sol com a peneira. E seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não vendo mais nada, eu coloco em votação. Votação nominal. Vereador Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Ademir. Favorável. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Luiz Nede. Favorável. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Projeto de lei 036 do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade. Eu convoco os senhores vereadores, para uma sessão extraordinária em segundo turno da presente sessão. 5 minutos, por favor. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas.